A Guerra do Paraguai foi um conflito que aconteceu entre 1864 e 1870, envolvendo 4 países da América do Sul: Paraguai, Uruguai, Argentina e o Brasil. A disputa se deu entre a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, versus o Paraguai. A Tríplice Aliança ainda contou com o apoio indireto da Inglaterra, que fornecia financiamento para que esses exércitos pudessem manter-se munidos e atuantes. Assim, o final do conflito se deu com a vitória da Tríplice Aliança e o esgotamento completo do Paraguai, que terminou a guerra não apenas com seu território destruído, mas também a sua população com grande defasagem. A PEA, a população economicamente ativa, acabou no Paraguai. Restaram mulheres, crianças e idosos. Os motivos para a guerra eram muitos e complexos, e se voltam para além do momento das independências. Se voltarmos ao período colonial, veremos que a região platina, ou seja, a região do Rio da Prata, sempre foi uma localização muito disputada. Na Guerra do Paraguai, essa questão volta à tona agora com os países independentes. Para além disso, os projetos políticos de Dom Pedro II, governante do Brasil, e Solano Lopes, governante do Paraguai, entravam em indisposição. Enquanto Dom Pedro II queria manter o Brasil enquanto hegemonia naquela região, o Paraguai desejava expandir os seus territórios, o que englobava anexar alguns territórios brasileiros. Assim, a relação entre os dois não era amistosa. Para além disso, Solano Lopes se incomodava com as intervenções que o Brasil fazia nos países vizinhos. O Brasil intervinha tanto no Uruguai e na Argentina, por exemplo. E a Solano Lopes, essa hegemonia que o Brasil exercia, ia contra os seus planos de tornar o Paraguai um país também influente na região. Portanto, essa animosidade acabou levando à guerra. O início da guerra se dá quando Solano Lopes invade o Brasil, Mato Grosso do Sul, e ali Dom Pedro II declara a guerra. No entanto, a indisposição já vinha de mais tempo. Pouco tempo depois disso, Argentina e Uruguai agregam-se ao Brasil na Tríplice Aliança e, em 1865, a Inglaterra passa a financiar a disputa. O desfecho da guerra foi a perda do Paraguai. No entanto, logo no início, o Paraguai conseguiu algumas vitórias. Porém, sozinho, com uma população que, comparada à da Tríplice Aliança, era menor, pouco a pouco o Paraguai foi ficando sem pessoas para lutar. Inclusive, no final do conflito, vimos Solano Lopes utilizar jovens no lugar de adultos, pois não havia mais homens adultos para lutar. Assim, em 1870, o Paraguai termina com seu território destruído, sua economia destruída e com sua população também destruída. Para o Paraguai se recuperar da Guerra do Paraguai, levou anos. Foram décadas e décadas até sua população se reconstruir. Para o Brasil, os custos não foram tão altos. No entanto, a guerra também foi grave. Os custos financeiros levaram a uma crise econômica que Dom Pedro II não poderia ter naquele momento, em que ele já enfrentava crises em outros setores. Para além disso, o fortalecimento do exército foi um revés na política de Dom Pedro. O exército brasileiro não tinha tanta voz no Segundo Império. E com a entrada de escravizados para compor o exército na luta contra a Guerra do Paraguai, a questão escravagista torna-se ainda mais grave. Já havia pressões externas e internas no país pelo fim da escravidão, e agora vozes no exército também faziam coro a essa demanda. Logo, Dom Pedro II, após a Guerra do Paraguai, enfrentará uma forte crise, que em breve levará ao fim do seu reinado.